Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre transformações na matéria. Nós vamos ter uma pequena introdução sobre esse tema, vamos falar sobre identificação de transformações na matéria e também sobre o que são fenômenos químicos e fenômenos físicos. Mas primeiro, o que seria uma transformação na matéria? Essas transformações, mudança na matéria, ela explica basicamente tudo o que ocorre ao nosso redor, desde mudanças no nosso próprio corpo, mudança como o amadurecimento de um fruto, até mudanças na matéria que ocorrem em uma estrela distante. Tudo isso vai fazer parte desse conteúdo, transformações na matéria. Então, para a gente entender essas transformações, a gente tem que primeiro aprender a identificar essas transformações que ocorrem na matéria o tempo todo. Essas transformações, como eu falei, ocorrem em nossa casa, em nosso corpo, de diversas formas e em diversos locais que a gente pode observar. Por exemplo, o amadurecimento de frutos é um exemplo de transformação na matéria. Quando a gente olha aqui, por exemplo, eu tenho a imagem de mamão verde e mamão maduro. Quando a gente olha, visivelmente, é possível perceber que houve uma mudança. E para a gente identificar que houve realmente uma transformação na matéria, normalmente em química, a gente estabelece, descreve o estado inicial dessa substância, desse sistema que eu estou analisando, e o estado final desse sistema que eu estou analisando. Por aí é possível perceber que houve algum tipo de mudança. E se houve mudança, a gente vai dizer que houve uma transformação na matéria. Esse exemplo específico, como eu falei, a gente vai ter sempre o estado inicial do sistema e o estado final do sistema. Por aqui é possível a gente comparar. Se houve mudança do estado inicial para o estado final, então houve transformação. Nesse exemplo, olha só, o mamão antes era verde, estava verde, tinha tamanho reduzido, ele era um pouquinho menor e sua consistência, para vocês, acredito que vocês já devem ter visto um mamão verde, ele é bem mais duro, ele é bem mais difícil de você conseguir, por exemplo, furar ele usando a própria mão, de você conseguir estragar ele com sua própria mão, deformar ele, certo? Já o mamão, quando está maduro, ele vai ficar com a cor amarelada ou amarelo, tá? Na maioria das vezes fica a cor, pelo menos predominantemente, a maior parte é amarela, tá? Ele vai ser frutos maiores, vai ter frutos maiores e, consequentemente, ele vai ficar mais macio, mais mole. Se você deixar cair um mamão maduro, por exemplo, ele vai provavelmente se desfazer lá no chão, vai quebrar completamente, ele vai estourar, por assim dizer. Tranquilo? Deu para entender o que seria estado inicial do sistema e estado final? Em química, muitas vezes nós usamos isso para identificar se houve ou não uma transformação na matéria. Nós usamos essa diferença do estado inicial para o estado final para classificar se houve ou não transformação na matéria. É importante desde agora vocês terem noção que em alguns casos, visivelmente, não é possível identificar que houve uma transformação. Aí a gente vai ter de usar outros meios. Mas, na maioria dos casos que vocês vão ver, sempre vai ser possível, se você fizer uma descrição do estado inicial e uma descrição do estado final, sempre vai ser possível você identificar que houve ali uma transformação. Nós temos aqui outros exemplos de transformação na matéria. O primeiro deles é o enferrujamento de pregos. Veja só, eu tenho aqui a transformação, tenho aqui o estado inicial e o estado final. Só observando o estado inicial e o estado final é possível saber que houve uma transformação na matéria. Observem que o estado inicial ele é bem diferente do estado final. Se mudou alguma coisa, houve uma transformação, certo? Só que muitas vezes em química a gente não usa imagens, a gente usa uma descrição dessas imagens ou do que está ocorrendo, do que a gente está vendo ali naquele momento, e por essa descrição também é possível a gente identificar que houve uma transformação na matéria. Veja só, imagine que você tenha que descrever essas duas imagens, estado inicial e estado final para os pregos. Então no início, sendo bem sucinto, você iria dizer que tem
pregos que eles têm cor predominantemente prata, por exemplo. Quando você fosse para o estado final, você iria dizer que tem os mesmos 3 pregos, no entanto, a cor predominante não é mais prata, seria mais vermelho, acobreado, enfim, mudou de cor. Se teve uma mudança de coloração, a gente já pode dizer que houve uma transformação na matéria, tudo bem? Um outro exemplo, a queima de uma folha de papel, uma bolinha de papel aqui. Olha só, se você fosse descrever essa primeira imagem, com certeza a descrição seria diferente dessa segunda imagem. Percebam que mudou a cor. Todos vocês acredito que já viram em algum momento um papel queimado. Vocês sabem que mudou a textura, a consistência desse papel também mudou. Ou seja fazendo uma descrição ou observando essas duas imagens, eu também consigo perceber que houve aqui uma transformação na matéria. E por fim, essa última imagem é a fusão do gelo, ou seja, o gelo derretendo, uma pedra de gelo que está derretendo, passando para a água líquida, está sofrendo fusão, saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Se você descrever a primeira imagem e a segunda, ou se você observar apenas essas duas imagens, é possível também identificar que está ocorrendo aqui uma transformação na matéria. Então, tudo bem até aí? Deu para entender o que seria transformação na matéria? Eu sempre tenho um estado inicial, que vai ser em algum aspecto diferente do estado final dessa matéria. Tudo bem? Essas transformações que ocorrem na matéria, elas são classificadas de duas formas, como fenômenos físicos ou transformações físicas e fenômenos químicos ou transformações químicas. A gente vai entender a diferença entre elas e a gente vai conseguir perceber que não é difícil identificar o que é uma transformação física de uma transformação química, certo? Esses fenômenos físicos ou transformações físicas, que a gente vai iniciar por eles, são aquelas em que não ocorre uma alteração na composição da substância original, ou seja, são transformações que ocorrem e a substância envolvida, o sistema envolvido, ele não vai mudar de composição. A substância que está ali presente, ela vai estar presente no início e vai estar presente no final, sem sofrer nenhuma alteração na sua composição. Deixa eu dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Olha só, imagine que você tem aqui um copo de vidro, certo? E você quebre esse copo, acabe por algum motivo quebrando o copo. Essas partes, esses pedaços de vidro, deixaram de ser vidro só porque estão quebrados? Não, né? Continua sendo o mesmo material. O vidro em si, o sistema, ele não sofreu nenhuma alteração na composição. Ele está deformado, está quebrado, está em pedaços menores. Você não vai conseguir utilizá-lo mais como copo. Mas o vidro não deixou de ser vidro por causa disso. Então, a gente diz que é uma transformação física, um fenômeno físico, porque não alterou a composição dessa substância, da substância original, nesse caso, o vidro. Da mesma forma, quando você amassa uma latinha de refrigerante, ela não vai deixar de ser uma latinha de refrigerante só porque você amassou ela. A composição, normalmente essas latinhas são de alumínio, ela não deixou de ser alumínio só porque está amassada, certo? Você apenas deformou essa latinha, mas ela continua tendo as mesmas propriedades que tinha anteriormente. O material, a substância que está aqui, no caso o alumínio, ele não perdeu nenhuma de suas propriedades, continua com todas elas, apenas mudou o formato, você conseguiu deformar essa latinha. Um outro exemplo, o derretimento do gelo, que eu falei agora há pouco, a fusão do gelo, certo? O gelo nada mais é do que água no estado sólido. Aqui embaixo eu tenho água no estado líquido. Então, essa fusão, esse processo de mudança de estado físico apenas está fazendo com que mude o estado físico, mas a substância é a mesma. Eu tenho água, estado sólido, água, estado líquido. Se é água e água, não houve mudança na composição da substância. E se não houve mudança na composição da substância, a gente tem um fenômeno físico. Por fim, o último exemplo aqui, quando você serra um pedaço de madeira, pode ser madeira ou qualquer outro material, quando você divide o material em partes menores. Imagine aqui, quando essa pessoa terminar de serrar esse pedaço de madeira,
nenhum dos dois lados, nenhum dos dois pedaços vai deixar de ser madeira porque serrou. Nem mesmo esses pedacinhos pequenos de madeira, esse pó da madeira que surge quando você serra. Até mesmo esses pedaços bem pequenos continuam a ser madeira, a ter as mesmas propriedades que tinha antes. Você apenas dividiu em partes menores. E sendo assim, se tem as mesmas propriedades e a mesma composição da substância original, então você tem uma transformação física, tá? Para ficar mais claro, olha só. Sempre que você tiver mudança de estado físico, isso é sempre fenômeno, está relacionado com fenômeno físico. Então, água, por exemplo, a água está fervendo, fenômeno físico. Ela só está saindo do estado líquido para o estado gasoso. Água congelando ou descongelando, fenômeno físico, tá? É uma mudança de estado físico apenas, tudo bem? Sempre que você divide um material em pedaços menores, que você quebra um copo de vidro, como eu falei, que você serra um pedaço de madeira, que quebra uma telha, qualquer outro material na sua casa, você está apenas dividindo aquele material em partes menores. Cortar uma folha de papel, enfim, acho que vocês entenderam. Se você divide algo, é sempre um processo físico, tá certo? Um fenômeno físico. Você está apenas dividindo em partes menores, não está alterando a composição daquele material. Uma folha de papel, por exemplo, você corta ao meio, não deixa de ser papel porque você cortou ao meio, tudo bem? Ou ainda deformações de material. Quando você amassa ou você acaba expandindo algum material, tudo isso é apenas uma forma de deformação do material. Por exemplo, amassar a latinha que eu falei, ou então quando você pega uma bola de futebol, por exemplo, e enche ela, ela vai aumentando de tamanho ali, aumentando um pouquinho o seu volume. Isso nada mais é do que uma transformação física, tá? Você não está mudando a composição daquela bola de futebol ou da latinha. Então, deformar um material também está sempre relacionado com fenômenos físicos, tudo bem? Então, qualquer um desses três casos, e mais alguns, mas qualquer um desses três casos sempre vai estar relacionado com fenômenos físicos, mudança de estado, divisão de material em pedaços menores, ou a deformação desse material sempre vai estar relacionado com fenômenos físicos, tudo bem? Ficou claro o que seriam fenômenos físicos? Se vocês entenderam os fenômenos físicos, então entender fenômenos químicos ou transformações químicas vai ser bem simples. Transformações químicas, ao contrário das físicas, são aquelas em que alteram a composição da substância original. Transformações químicas são as que você começa, tem o estado inicial do sistema, uma substância, e ao final da transformação você vai ter uma substância diferente, tá? Vou mostrar alguns exemplos. Olha só, quando você queima um pedaço de madeira, como aqui, promove a combustão desse pedaço de madeira. A substância inicial era a madeira. Quando você terminar de queimar totalmente isso aqui, você não vai ter mais madeira, você vai ter cinza no local e vai ter escapado muita fumaça. Então, você tem duas substâncias diferentes, tudo bem? Um outro exemplo, o enferrujamento, tá? A oxidação, quimicamente falando, de uma latinha de ferro. Você consegue perceber estado inicial, estado final, e aqui houve uma transformação. A substância original, tá? O ferro, ele mudou. Aqui eu tenho o óxido de ferro, que é também conhecido como ferrugem. Houve uma mudança na composição da substância, tudo bem? Se houve mudança na composição da substância, então isso aqui evidencia que eu tenho um fenômeno químico, aliás. Então, fenômeno ou transformação química. Mais exemplos. O amadurecimento ou até mesmo o apodrecimento de algum fruto. Isso também evidencia uma transformação química, tá? Se você comer, por exemplo, uma banana verde, digamos que aqui, nesse estágio, mais ou menos aqui, você vai perceber que o sabor é completamente diferente de se você comer uma banana bem madura, nesse estágio aqui. Por que o sabor é diferente? Porque as substâncias que estão presentes em uma banana verde é diferente das substâncias que estão presentes em uma banana já madura. Tá? O amadurecimento de um fruto
É uma sequência de transformações químicas que vão transformar determinadas substâncias em outras, e consequentemente mudar o sabor, cor. A gente vai ver mais detalhes sobre isso já já. Mas dá para perceber que está ocorrendo aqui uma mudança, e sempre que eu tenho o amadurecimento de um fruto, vocês têm que saber que isso é na verdade uma transformação ou um fenômeno químico, certo? Um outro exemplo é o cozimento de alimentos. Quando você cozinha qualquer tipo de alimento, tá? Ocorre também uma transformação. E essa transformação é uma transformação química, tá? É um fenômeno químico, porque normalmente você está alterando as propriedades, a composição dessa substância original. A mesma coisa que eu falei para a banana, o gosto dessas substâncias aqui seria completamente diferente. Não só o gosto, né? Muda mais algumas coisas, como cor, a dureza do material e aí por diante. Por fim, como também já tinha falado, o apodrecimento, seja de frutas, tá? Ou de outros materiais. Apodrecimento, entendam, decomposição de algum material. Aqui, por exemplo, um sanduíche que está se decompondo, tá? Está apodrecendo. Isso aqui evidencia uma transformação química. Está ocorrendo aqui mudanças químicas na composição dessas substâncias, desse material, tá? Ficou claro que seria então fenômenos químicos? Deu para entender? Deu para diferenciar bem do que são fenômenos físicos? Olha só relembrando, fenômenos físicos, eu tenho uma mudança no material, mas isso não altera a composição daquele material. Por exemplo, quebrar um copo de vidro. Você quebrou, mas o vidro não deixou de ser vidro por causa disso, tá? Já os fenômenos químicos, as transformações químicas, elas vão ocorrer e vão mudar a composição da substância envolvida. Por exemplo, o pedaço de madeira queimando aqui, entrando em combustão. Você tem madeira inicialmente, mas ao terminar esse processo, você não vai ter mais madeira. Você vai ter cinza, que é completamente diferente, e vai ter fumaça, que também é completamente diferente, tá? Além de outros gases que são liberados juntos na fumaça. Tranquilo? Então eu tenho aqui alguns exemplos de fenômenos químicos. São situações que, se vocês virem, sempre que falar em alguma dessas situações, não precisa ter medo, você tem que saber que isso aqui é um fenômeno químico, tá? Por exemplo, a combustão de qualquer material, tá? Sempre que se fala em combustão, combustão é queima, tá bom, gente? Sempre que se fala em combustão, sempre você vai saber que isso aqui é um fenômeno químico. Quando você queima alguma coisa, quando você coloca fogo em alguma coisa, automaticamente você vai fazer com que essa substância se transforme em outra. Você está promovendo um fenômeno, uma transformação química, tá certo? Outra situação, decomposição de material. Sempre que o material está se decompondo, tá? Está apodrecendo, vamos dizer assim, ou oxidando nesse caso, mas sempre que ela está se decompondo, entrando em decomposição, você está alterando a composição química daquele material. Ele está saindo de um estado inicial, onde você tem uma substância, para um estado final, onde você tem uma substância completamente diferente. Tudo bem? Cozimento de alimentos. Sempre que falar em cozinhar algum tipo de alimento, à medida que esse alimento vai ser cozinhado, você está fazendo com que ele passe por uma transformação química. Fritar um ovo, por exemplo. Você tem o ovo inicial, o ovo cru, é uma substância, tem determinadas propriedades. Quando você frita o ovo, por exemplo, você vai ter uma série de substâncias diferentes. Você tem uma transformação química, um fenômeno químico, tá bom? Então, sempre que falar em cozimento de alimentos, você sabe que na verdade é um fenômeno químico, certo? Por fim, o amadurecimento ou apodrecimento de qualquer fruto, tá? Sempre que falar em amadurecimento de um fruto, ou apodrecimento de fruto ou qualquer outra coisa, você sempre vai saber que é uma transformação química, um fenômeno químico, tá? Então, pessoal, entendido até aí? Para ficar bem claro, eu vou deixar mais algumas dicas a respeito de transformações químicas, de como a gente consegue reconhecer transformações químicas. Vejam só, sempre que ocorre uma transformação química, ou quase sempre que ocorre uma transformação química, essa transformação ela é bem visível, bem aparente para um dos nossos sentidos ou para mais de um. Como assim?
As transformações químicas, elas tendem a promover a mudança de cheiro, ou pelo menos a liberação de um odor diferente, de um cheiro diferente, tá certo? Por exemplo, quando um sanduíche como esse, ele entra em processo de decomposição, você vai perceber que tem um cheiro característico. O sanduíche, ele vai ficar com um cheiro diferente, vai mudar o cheiro, tá? Se está mudando o cheiro, você sabe que é transformação química, certo? Assim como, em alguns casos, a mudança de coloração, em muitas reações químicas, em muitas transformações químicas, aliás, ocorre do estado inicial para o estado final a mudança de coloração. O amadurecimento de frutos é um bom exemplo disso. Quase todos os frutos, eles mudam a coloração no seu estado de fruto verde para o maduro, tá? Então essa mudança de coloração indica que a transformação é na verdade uma transformação química. Mudança na textura, tá? Ele pode ficar mais macio, mais duro a partir daquela reação química, tá? Ou liberação de gás ou energia. Sempre que ocorre liberação de gás ou de energia em um sistema, está ocorrendo ali uma transformação química. Liberação de gás, por exemplo, é quando você coloca um comprimido efervescente dentro d'água. Não fica borbulhando, não fica saindo gás dali de dentro, ali está ocorrendo uma transformação química, está liberando gás. Liberação de energia é quando você, por exemplo, tem a combustão de um material que libera energia na forma de luz e também na forma de calor. Tá? Isso evidencia uma transformação química. Mas não só isso, existem outros exemplos do nosso dia a dia, mas de certa forma mais sutil, mas que a gente consegue perceber essa liberação, entre outras coisas, de energia. Tá? Eu não sei se vocês em algum momento já tiveram a oportunidade de ver o cal virgem quando é adicionado água. Antes era utilizado, e até agora ainda é, mas antes era mais utilizado para pintar as casas, deixar branca. E quando se adicionava água ao cal, ele fervia, ficava muito quente, ou seja, liberava energia. Essa liberação de energia simplesmente por adicionar o cal na água e libera energia, evidencia que ali está ocorrendo uma transformação na matéria. Está liberando energia, transformação química, certo? Um outro exemplo, gesso, bem mais comum hoje. Quando se utiliza o gesso, muitas vezes quando se está fabricando o gesso, ele fica muito quente, ele esquenta um pouco. Também liberação de energia, evidencia que ali está ocorrendo uma transformação na matéria do tipo transformação química. Tudo bem? Resumindo tudo que a gente viu até aqui, fenômenos físicos não alteram a composição da substância, tá? A substância permanece a mesma no início e no final. Fenômenos químicos, você vai alterar a substância. Você vai ter uma substância no início, no final terá uma substância diferente, tudo bem? Normalmente os fenômenos químicos é fácil de você reconhecer porque eles sempre vão promover algum tipo de mudança perceptível aos nossos sentidos, tá? Mudança de odor ou mudança de cheiro, tá? Ou até mesmo o aparecimento de algum cheiro, de algum odor específico. Mudança na coloração, mudança na textura, liberação de gás ou liberação de energia. Sempre que ocorrer uma dessas coisas, você sabe que a transformação é química. Tudo bem? Fenômenos físicos, por sua vez, a substância não vai deixar de ser ela mesma só porque sofreu aquela transformação. Certo? Então, pessoal, entendido até aí? Espero que sim. Nós vamos ficando por aqui. Essa seria a primeira parte. E na próxima aula vamos falar sobre reações químicas, bem como lei de Lavoisier e lei de Proust. Até mais.